Hoje nós estamos indo gravar uma matéria, pessoal, bastante complicada, né? Eu já estou, assim, eu fiquei muito emocionado quando eu soube do que aconteceu. Por quê? Porque é um caso de um desrespeito absoluto e absurdo ao direito do consumidor. Oi pessoal, tudo bem? Então nós estamos com uma novidade aí para o nosso canal de defesa do consumidor, que é o quê? Eu estou indo agora, junto com a equipe, para gravar uma reportagem em uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, e nós vamos trazer esse quadro novo aqui para o canal, que é o quê? Enquanto a gente estiver indo gravar as matérias e até mesmo retornando das matérias, ter esse bate-papo com vocês. Então, este vídeo é um bate-papo. Vou comentar sobre os acontecimentos da semana ligados ao direito do consumidor, ligados às nossas próprias atuações, curiosidades, falar um pouco de mim, porque eu acho que nós, nesta altura do campeonato, já temos intimidade suficiente para conversar nesse nível aí de proximidade, intimidade. Então hoje nós estamos indo gravar uma matéria, pessoal, bastante complicada, né? Eu já estou, assim, eu fiquei muito emocionado quando eu soube do que aconteceu. Por quê? Porque é um caso de um desrespeito absoluto e absurdo ao direito do consumidor. Vocês já conhecem esse consumidor, eu não vou falar quem é agora, né? Para que gere um pouco de curiosidade também. Vocês veem a matéria que vai ser publicada em seguida. Nós vamos publicar esse vídeo, depois os editores vão publicar a matéria mesmo e vocês vão entender. Mas é um consumidor que já está recorrente aqui na nossa plataforma, porque está sendo extremamente desrespeitado. E desde que ele nos procurou, nós assumimos o caso dele para ajudá-lo, auxiliá-lo nesse impasse. Mas quanto mais o tempo passa, mais desrespeitado ele vai sendo. Então agora nós estamos indo à casa dele, porque nós já fomos às empresas para resolver a situação, prometeram resolver, mas enfim, estão tomando atitudes que são completamente absurdas e, no meu ponto de vista, desrespeitosas com o consumidor. Então nós estamos indo agora à casa dele para fazer uma matéria com ele lá, para mostrar para vocês o que está acontecendo, mostrar para vocês a situação, a realidade dele, desse consumidor, né? E pedir que vocês realmente ajudem aí na divulgação do caso dele, né? Porque eu já entendi que as únicas pessoas com as quais podemos contar é com vocês, para ajudar esse consumidor. Então nós vamos lá e vocês vão entender aí pela matéria o que está acontecendo. E também eu gostaria de comentar, agora nós já estamos na cidade de Contagem, que é uma cidade bem industrial aqui do estado de Minas Gerais. Vocês que são de Minas Gerais provavelmente já ouviram falar da cidade, mas como a nossa audiência está em todo o Brasil, pode ser que tenha gente que nunca tenha ouvido falar. É uma cidade bem industrial aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. A gente está aqui na Via Expressa de Contagem. Essa semana vocês assistiram aí uma matéria que eu participei de defesa do consumidor, que foi um posto de combustível no anel rodoviário de Belo Horizonte, aí já na cidade de Belo Horizonte, ali no bairro Engenho Nogueira, que foi uma situação. Um consumidor me chamou lá, algumas pessoas, até poucas pessoas, não entenderam, assim, acharam que a gente tinha ido lá para resgatar o bem apreendido. Não é isso, o bem já tinha sido devolvido. Mas o consumidor me chamou lá justamente para quê? Para dar visibilidade ao caso e advertir o posto de combustível do que aconteceu. O que foi? Foi aquele posto lá da Shell, nas margens do anel rodoviário, né, no bairro Engenho Nogueira. O que o posto fez? O rapaz parou para abastecer o seu carro pelo aplicativo Shell Box, que é um aplicativo que o cliente entra o número da bomba no aplicativo, aí libera a bomba de combustível, ele faz o abastecimento e depois o pagamento é feito pelo próprio aplicativo. O consumidor, o Elbert, ele conseguiu fazer o destravamento da bomba. Para vocês terem ideia, que o aplicativo estava funcionando, conseguiu fazer o destravamento da bomba, abasteceu, e quando chegou para fazer o pagamento, ele tinha saldo na conta bancária. Isso foi provado. O aplicativo deu um problema por causa do posto, né? Então foi responsabilidade do posto de combustível.
Então os frentistas disseram que não estava conseguindo fazer. Aí veio a novidade: o aplicativo não está funcionando, mas o aplicativo estava funcionando. O Elbert propôs fazer o pagamento via transferência bancária. Você perceber que não é um consumidor que não queria pagar. Não, ele propôs o pagamento via transferência bancária. O posto não quis essa forma de pagamento. O Elbert propôs também, de acordo com o relato que ele fez à nossa equipe, ele propôs pagar para um outro cliente via aplicativo e o cliente então pagava no dinheiro o abastecimento dele. O posto também não quis. Por quê? Porque o posto queria apreender o celular dele, que ele deixasse o celular no posto, fosse à sua casa, pegasse o dinheiro vivo e voltasse para fazer o pagamento. Isso é completamente legal. Inclusive vocês viram na matéria, a gente mostrou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça mostrando a ilegalidade disso. O posto não pode apreender um bem seu para fazer cobrança, como método de cobrança. Não, o único método de cobrança aceitável pelo direito brasileiro é a ação de cobrança. Principalmente em uma situação em que o posto que foi responsável pelo não pagamento. Ou seja, o posto disponibilizou uma plataforma de recebimento, que é o Shellbox. Essa plataforma deu problema, é o posto que tem que arrumar uma outra maneira de se receber esse valor que não seja apreendendo o bem do consumidor. Então propuseram apreender o aparelho celular. O consumidor recusou, porque é muito pessoal e é completamente legal. Falaram, então você vai ter que deixar o seu STEP. Enfim, depois de muito impasse, o consumidor teve que deixar o STEP no posto de combustível, ir à sua casa, buscar então o método de pagamento que o posto aceitou, pagou e aí pegou o seu STEP de volta. Inclusive, o consumidor chamou a polícia, foi feito o boletim de ocorrência no momento. Só que os policiais que atenderam a ocorrência tiveram um posicionamento que eu discordo, porque está um posicionamento errado. Eles deveriam conduzir o gerente ao distrito policial. Por quê? Porque ele cometeu infrações penais. O artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor diz que a cobrança de dívida ela não pode ser vexatória, não pode expor o consumidor a risco. Existe também o artigo 168 do Código Penal Brasileiro sobre apropriação indébita, ou até mesmo o artigo 155 no caso de furto. Furto é o quê? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. É só isso o tipo penal. Aí você pode me falar, não, mas o consumidor ele entregou o STEP, então não foi um furto, porque o consumidor entregou o seu STEP. Não, o consumidor foi coagido a entregar o seu STEP. Entende? Por quê? Falaram para ele, sem deixar o STEP você não sai daqui. Então ele foi coagido. Então poderia se qualificar sim, a autoridade policial, o delegado de polícia, poderia nesse caso qualificar até mesmo como furto. Mas enfim, quando nós fomos lá, ontem, sei lá que dia que foi, não sei se foi anteontem, não sei, mas a situação já estava resolvida. Então nós fomos para dar visibilidade a esse caso, para advertir o posto que essa conduta que não pode acontecer, é ilegal, e dar visibilidade ao caso. Então, pessoal, nós já estamos aqui chegando ao anel rodoviário, aliás, a 040, que nós vamos ao consumidor. E quando estiver chegando lá, eu faço mais um trechinho aí desse vlog e fazer alguns comentários também, falar um pouco sobre mim, sobre a minha equipe, como que a gente conseguiu chegar a ser hoje o maior canal de defesa do consumidor do estado de Minas Gerais, tá bom? Então, por hora é só isso. Um abraço aí para vocês. Então, pessoal, depois de aproximadamente 30 minutos de viagem, a gente está chegando no bairro onde vamos fazer a matéria, na região metropolitana de Belo Horizonte. É uma região bastante carente, carente de todo sentido, de infraestrutura inclusive. Aí nós vamos fazer lá essa matéria. Por quê? Porque ser repórter é isso também. A gente vai atrás da notícia, a gente enfrenta o que precisar de enfrentar para levar a informação, E nesse trabalho que nós fazemos é extremamente gratificante. Por quê? Porque a gente está indo para auxiliar consumidores que, sem a nossa ajuda, infelizmente a maioria deles não conseguiria ter o seu direito respeitado, A gente lida diariamente com pedidos de consumidores pedindo ajuda, que se não fosse o trabalho da Ronda do Consumidor, a pessoa infelizmente teria que
sair no prejuízo, deixar a situação para lá mesmo, porque não teria condição de recorrer a outras vias, né? Inclusive algumas pessoas até falam sobre o nosso trabalho. Mas por que você não orientou, ou por que o consumidor não procurou o Poder Judiciário com ação judicial? Pessoal, ingressar com ação judicial tem um custo, né? A justiça, ela é direito de todos, não deveria ser assim, mas se tem algum custo, né? Tem pessoas que não têm condição de contratar um advogado, tem pessoa que não tem condição de sequer pagar ali até as custas processuais, e esse trabalho de mediação que nós fazemos é uma alternativa, inclusive, para essas situações, né, de pessoas que não teriam condição para acessar o Poder Judiciário. Então o trabalho que nós fazemos aqui no estado de Minas Gerais, ele pode ser reconhecido até mesmo como um trabalho de colaboração à justiça, né? Como? Em diminuindo as demandas judiciais. Estamos chegando, pessoal, e aí a gente vai depois conversar mais com vocês. Um abraço.